Bom dia a todos, feliz sábado. Vamos dar início ao nosso culto nessa manhã, cantando o hino Bem Junto a Cristo. Bem junto a Cristo, eu quero estar. Bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divino satisfaz, pois teu amor divino satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo, bem junto estar. Dela não consegue aportar. Oh, lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador. Lá não darei todo o seu grande amor. Lá cantarei todo o seu grande amor. Amém. Vamos agora convidar o nosso irmão Álvaro para fazer uma oração. Normalmente a gente tem 2 orações. Eu vou fazer uma e em seguida você pode fazer. Irmão Álvaro, seja muito bem-vindo. Estamos muito gratos a Deus que escolheu você para trazer a mensagem para nós essa manhã. E nesse momento nós vamos fazer uma oração, depois você faz a próxima, e aí já pode estar com a palavra, tá bom?
Oremos. Nosso bondoso Pai Celestial, Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por esse novo sábado que o Senhor nos concede, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E a cada sábado, Pai, o Senhor também renova a sua aliança conosco. O Senhor vem para nos transformar, para nos purificar, para estar mais pertinho de nós nesse dia. Ó Pai, quão grande amor o Senhor tem por nós, em ter separado esse dia para estar mais perto de nós, para comungar de uma forma especial, nós comungarmos de uma forma especial contigo, e poder receber tantas bênçãos que o Senhor tem para nós, Pai. Bênçãos espirituais, bênçãos de renovação física, mental. Muito obrigada, Pai, por esse santo dia e porque o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui na tua presença para te buscarmos e para aprendermos a tua palavra. Te pedimos uma bênção especial sobre o teu servo, o Álvaro, que o Senhor escolheu para falar a nós essa manhã a tua palavra. Que o Senhor possa falar através dele e que nós possamos ouvir unicamente a tua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, nós somos agradecidos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui, pela companhia dos irmãos e irmãs, pela certeza de que o Senhor lança sobre nós, nesse momento, a Tua glória, a luz da Tua presença por meio das mensagens, dos hinos cantados, das orações. Pedir ao Senhor, meu Deus, que nos conduza a partir de agora na compreensão, na leitura, no entendimento da Tua Santa Palavra. Eu faça cair por terra tudo aquilo que não nos permite, aquilo que nos impede nesse momento de ter um encontro com o Senhor. Esteja com cada um, com cada família representada. Nos ilumine, Senhor, nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Álvaro, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Está com você a palavra. Amém. Bom dia, todos e todas. Que Deus, de uma maneira especial, nos abençoe nesta manhã, nesse dia especial que é o sábado. Um dia que sempre traz expectativas, né, para nós que vimos observando esse presente tão maravilhoso, né, que é o dia do Senhor. Então, eu quero convidar vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de São Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler uma parte, né, que é do verso 18 a 23. Em seguida, nós vamos para o capítulo 19, versículos de 1 a 9. São duas histórias bem conhecidas, né, dois personagens famosos, né, da Bíblia. O primeiro é o chamado assim jovem rico. E o segundo, que nós vamos ler nesta manhã, é sobre Zaqueu. A mensagem é uma comparação entre esses dois personagens, ou essas duas pessoas. O versículo 18 diz assim: certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre a seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres
e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Agora eu vou ler o capítulo 19, versículos de 1 a 10. Diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe de publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esses dois homens, né, aqui mencionados, eles têm algumas coisas em paralelo, em comum, e outras coisas que eram completamente diferentes. Então, como eu falei, a mensagem de hoje é uma mensagem simples, na qual nós vamos fazer uma comparação entre alguns aspectos, né, da vida, ou pelo menos desses dois episódios, né, que envolvem dois encontros, né, com Jesus. Um encontro foi bem sucedido, né, o encontro de Zaqueu foi bem sucedido, mas o encontro do jovem rico, ele não foi um encontro bem sucedido, né? Então, nosso objetivo aqui é comparar, tirar algumas conclusões. Bem, eu quero só mencionar aqui, né, que o Evangelho de São Lucas ele é especial no sentido dessa história, porque Lucas, de alguma maneira, ele parece, ao retratar a vida de Cristo, ele parece bastante preocupado com o aspecto das riquezas, né? Nós encontramos várias vezes Jesus falando sobre riqueza, sobre entrega, sobre assuntos que são correlatos com essas duas histórias. Então, só mencionando aqui alguns pontos, né, que não são todos, que vale a pena ser aqui citados. Jesus, em Lucas 9, versículo 23 a 27, ele falou sobre levar a cruz, né, que cada um de nós devemos tomar sobre si a nossa cruz e seguirmos. Vocês me desculpem aí se o galo, tem um galo aqui da vizinha que está cantando, talvez ele está falando, talvez ele está até chamando a atenção aí de vocês. Então, Jesus também fez uma forte censura no capítulo 11, de 37 a 44, ele fez uma forte censura aos fariseus. Jesus, no capítulo 12 de Lucas, versículos 13 a 21, ele reprovou a avareza, fez uma exposição desse tema. No capítulo 12, de 22 a 34, Jesus ele fala sobre a ansiedade pelas coisas, pelos bens, pela vida. Pessoas, né, que por algum motivo estão extremamente preocupadas. No capítulo 13, de 22 a 30, Jesus fala sobre a porta estreita, né, sobre a porta larga, né? Então, sempre se referindo à necessidade de entrega, à necessidade de nós considerarmos o caminho estreito, a porta estreita, a questão da avareza, da abnegação, estão sempre presentes no Evangelho de São Lucas.
capítulo 16, de 1 a 13, Jesus fala sobre o administrador infiel. No capítulo ainda 16, de 19 a 31, Jesus fala sobre o rico e Lázaro, a parábola do rico e Lázaro, né? E no capítulo 18, de 9 a 14, Jesus também conta uma parábola retratando o fariseu e o publicano. Então, a gente vê a íntima relação que existe nas questões materiais e também na questão espiritual, resultado, né, da nossa vida espiritual. Ambos, jovem rico e Zaqueu, eles tiveram oportunidades. Foram duas oportunidades que foram descritas aqui na palavra de Deus, né? Então, oportunidades são preciosidades. Oportunidades são dádivas que Deus nos concede. Agora, o que fazemos das oportunidades? O que fazemos? O que temos feito? Né? Então, inicialmente, a história do jovem rico começa dizendo que ele veio correndo. Engraçado, na Bíblia não fala que ele era jovem, mas o fato dele ter vindo correndo levou muitas pessoas a deduzir que ele era jovem. E ele veio correndo, mas ele veio depois. Depois de quê? Depois de uma cena que chamou a sua atenção. Jesus estava a cena descrita, né, imediatamente antes da história do jovem rico, foi Jesus se dirigindo às crianças. Aquela cena possivelmente tocou o coração do jovem, né? Jesus falando: deixe que as crianças venham a mim, delas é o reino dos céus. Possivelmente o coração dele se abriu, ele percebeu ternura, percebeu misericórdia, ele percebeu qualidades em Jesus Cristo. Mas ele não quis se dirigir a Jesus em meio à multidão. Ele esperou Jesus seguir até certo ponto na estrada, e quando ele estava, quem sabe, assim, mais reservado, né, na companhia dos 12 discípulos, ou seja, fora da multidão, aí foi que ele então dirigiu as suas palavras. Ele procurou uma conversa com Jesus em intimidade. Já Zaqueu, como foi que ele se aproximou de Jesus? Jesus ainda não tinha chegado. Ele sabia que Jesus estava na cidade de Jericó. Ele ouviu da pessoa de Jesus, mas ele se posicionou antes, né? Enquanto um veio depois, Zaqueu, ele esperou Jesus, ele sabia onde Jesus ia passar, ele se antecipou, subiu em uma árvore e ficou aguardando a vinda de Cristo. Ambos, como nós já podemos observar, ambos eram ricos, pessoas, né, financeiramente semelhantes, né, de condição elevada. Rico, o jovem, e Zaqueu também. O jovem rico se aproximou de Jesus com palavras, ele se dirigiu a Jesus. Ele, inclusive, utilizou uma expressão, né, que, segundo alguns comentaristas, ela não ocorre na literatura judaica para nenhum rabino. Nenhum outro rabino recebeu essas palavras que o jovem dirigiu a Cristo. Ele falou: bom mestre. Então, a palavra bom mestre, ela soou bastante forte, bastante assim, ela teve ela foi recebida com um ar de lisonja, né? O próprio Jesus reagiu a essa expressão de uma maneira assim que às vezes a gente fica tentando até entender, né? Porque parece até um fora. Jesus falando: bom mestre, por que me chamas bom? Só há um bom que é Deus, né? Então realmente foram palavras muito de um elogio muito alto, levando em consideração que Jesus, aos olhos humanos, ele também era um ser humano, né? Zaqueu, por sua vez, não ousou dirigir nenhuma palavra, nem esperava falar, né? Não estava nos planos dele falar, dirigir a palavra a Cristo. Ele se contentaria somente com o que via. Esse era o deleite do coração dele, era esperar para ver, né? Então aqui nós vemos mais um contraste. O jovem rico, de certa maneira, sentia-se poderoso, né? Ao dirigir essas palavras: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna, o jovem parecia atrair para si
uma parte do próprio elogio. Ele disse que bem farei para herdar a vida eterna, ou seja, ele queria participar, ele parecia participar dessa bondade, parecia compartilhar desses atributos. Olhava para si mesmo e ele via em si mesmo Jesus Cristo. Ou, quem sabe, via um pouco de Jesus em si mesmo, ou um pouco de si mesmo em Jesus. Né? Ou muito. Ele sentia-se, de certa maneira, poderoso, ele se sentiu encorajado a falar com Jesus por causa das suas próprias qualidades. No entanto, Zaqueu, visivelmente, não se achava digno. Né? Ele não se achava digno. Subindo na árvore, ele parecia, ao mesmo tempo que queria se expor, ou que queria ter uma visão de Cristo, ele parecia se esconder também. Né? Enfim, o jovem rico alegou, Jesus conversando com ele, ele alegou que era um guardador dos mandamentos. Era alguém que havia, desde a sua mocidade, assumido esse papel, esse compromisso, né, de ser um cristão. Zaqueu, a Bíblia descreve como roubador. Né? Talvez não com essas palavras, mas pelo fato de ser publicano. O publicano era aquela pessoa que trabalhava para o império vizinho, ou seja, ele era um judeu de nascimento, mas era funcionário público do império que oprimia o seu próprio povo. Então, por mais que ele recolhesse impostos de forma devida ou indevida para as pessoas, para os seus compatriotas, ele era um ladrão. Né? Acrescenta-se a isso, né, o fato de que muitos publicanos também lançavam mão dessa prerrogativa e acabavam explorando, extorquindo, né? Ou seja, pedindo a mais. Então, ele, por si, ele era desprezado. Enquanto que o jovem tinha uma grande admiração. Ele era detentor de grande admiração por parte das pessoas. Um zeloso, cumpridor dos mandamentos. Era aquele jovem que as mulheres diziam que bom seria se minha filha fosse esposa desse homem. Todas queriam, né? Todas as pessoas, de alguma forma, acabavam se espelhando nele. Enquanto o jovem rico, ele parecia preocupado com os interesses da nação, né? Por ser um cristão, um judeu devoto. Já Zaqueu, ele demonstrava, por sua vida, por suas escolhas, ter uma visão liberal. Era um sujeito globalizado, né? A sua mente, a sua visão era integrada aos interesses do mundo exterior, né? Uma visão mais aberta, né? Não parecia não se incomodar ou vivia como quem não se incomodava com essas questões nacionalistas. A diferença entre a maneira pela qual esses dois homens, né, chamaram a atenção de Jesus é diferente. Enquanto o jovem, ele usou palavras para atrair a atenção de Jesus, Zaqueu usou atitudes. Né? Suas atitudes impressionaram. Por ser homem de baixa estatura, por ser uma pessoa socialmente relevante, né? Ele agiu de uma forma bastante criativa, né? Mas ele não usou palavras. As palavras do jovem, por mais que foram bem escolhidas, mas Jesus recebeu não com tanta alegria, né? As rebateu. Enquanto que Zaqueu, né, sem palavras, atraiu totalmente a atenção de Cristo. De certa maneira, o jovem se considerava perfeito. Né? Zaqueu, por sua vez, se considerava indigno. O jovem rico tinha um vazio. E Zaqueu também tinha um vazio. Ambos estavam ali porque precisavam ser preenchidos. Né? O jovem rico representa aqueles que dizem servir a Deus, mas no íntimo não servem. Zaqueu, ele é representante daqueles que verdadeiramente se arrependeram. Essa é
Essa é a mensagem do texto. Né? Zaqueu, ele é um representante daqueles que, muito embora tenham vivido uma vida longe de Deus, estão ali agora para experimentar uma nova vida. Ao jovem rico, Jesus fez um pedido. E a Zaqueu também, Jesus fez um pedido. Né? Jesus pediu ao jovem o quê? Venda tudo que tens, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus pediu suas riquezas. A Zaqueu, Jesus não pediu nada, a não ser que o deixasse entrar em sua casa. Né? Deixasse pousar em sua casa. Né? Esse texto, essas palavras, elas nos remontam ou nos dirigem ao texto, né, que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Então, que visão, né, da graça de Deus, do poder que Deus tem na vida de um ser humano que vivia tão longe de Jesus como Zaqueu. Enquanto o jovem rico admirou-se de Jesus ter dito, deixai vir a mim os pequeninos, Zaqueu subiu na figueira brava como uma criança. Enquanto um se admirou com palavras, outro demonstrou atitudes. Ele se tornou criança, né? E foi até Jesus Cristo, dessa maneira. Ambos sabiam o que fazer. Né? Jesus falou para o jovem, venda tudo que tens e terás um tesouro no céu. Lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 12 e 13, João Batista ele deixou orientações para os publicanos. Né? Ele disse o seguinte: também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Essas foram as orientações que Deus deixou para aqueles que eram publicanos. Né? João Batista assim orientou. Né? Então Deus ele tem um plano na vida de cada um de nós. Muitas vezes nós buscamos uma resposta, uma orientação de Deus. Às vezes colocamos algumas expectativas, né? Ou queremos fazer coisas, queremos impressionar, queremos, quem sabe, tomar atitudes, mas que precisamos conhecer a vontade de Deus, né? Jesus foi claro com o jovem rico, né? É uma das passagens talvez mais incisivas, uma das declarações assim, quem sabe, mais pessoais e diretas que Jesus fez. Ele não falou de forma geral. Ele chegou para ele e disse assim: venda tudo que tens, dê aos pobres e terás um tesouro nos céus. Em nenhum outro lugar da Bíblia nós encontramos Jesus mandando as pessoas vender tudo para conseguir um tesouro no céu. As palavras de Cristo não foram genéricas. Eu creio que hoje Deus ele tem palavras pessoais, palavras particulares para cada um de nós. Jesus foi tão direto para ele, né, que ele não tinha não houve para ele nenhuma possibilidade de erro nas suas escolhas. Né? Ele recebeu, quem sabe assim, foi até um privilégio para ele, porque muitas vezes nós carregamos um vazio no nosso coração, buscando uma resposta, quem sabe até por meses, até por anos, sobre questões, sobre problemas que enfrentamos, né, decisões. E aquele jovem ele teve tudo nas mãos. Né? Jesus foi e disse: olha, o seu problema é esse. O seu grande ponto fraco, né? É simplesmente isso. Enquanto que nós muitas vezes passamos uma vida procurando entender as nossas lutas, procurando entender onde precisamos agir, qual deve ser a nossa atitude, nosso foco. Né? Muitas vezes demora algum tempo para a gente entender essas coisas. Quem sabe estamos procurando essa resposta hoje. E temos aqui nesse exemplo uma certeza de que Deus ele responderá. Mas tudo o mais importante, né,
com relação a isso, é o que nós vamos fazer dessa resposta. Tem hora que dá até medo de perguntar para Cristo: Senhor, o que é que o Senhor quer comigo? Qual é mesmo o problema, a raiz, né, que precisa ser arrancada? Então, nós precisamos entender que Deus tem essa resposta para nós, mas nós precisamos ter a coragem de perguntar, né? Precisamos ter a coragem de buscar. Enfim, o jovem rico, ele não foi visto, ele foi sozinho ter com Jesus, enquanto que Zaqueu, ele foi visto, ele foi contemplado por uma multidão. Zaqueu, ele se prontificou a romper com uma grande barreira, né, que era a barreira social. Eu tenho certeza, né, pela minha maneira de ver, que Zaqueu, ele, ao ser apontado por Jesus, a ser mencionado por Jesus, ele foi alvo de, no mínimo, boas gargalhadas, né? As pessoas não esperavam, né? Acredito que foi uma surpresa daquelas pessoas ali ao redor observar aquele homem, né, naquela circunstância. Mas para ele aquilo não tinha relevância nenhuma. Ele se deteve, ele se concentrou na experiência com Cristo, né, no desejo realizado de ver Jesus Cristo. Aquilo ali para ele dispensava qualquer sacrifício, né? Era um prazer que ele estava sentindo naquele momento que dinheiro nenhum podia pagar. Enquanto o jovem rico estava firmemente apegado aos seus bens, Zaqueu demonstrava a cada momento, a cada etapa da sua experiência com Cristo, que os bens materiais não representavam nada para ele diante de Cristo. Né? Suas declarações, as suas atitudes sempre mostrando que ele não só sabia o que queria, como também ele estava realmente disposto a abrir mão. Enquanto a Bíblia descreve a tristeza do jovem rico, né? A Bíblia diz que ele saiu triste, seguiu de volta triste, né? Porque era dono de muitas riquezas, possuía muitos bens. A Bíblia fala que quando Zaqueu ouviu as palavras de Jesus Cristo, dizia assim: Zaqueu, desce depressa, porque convém pousar em tua casa, né? Algumas versões, inclusive a versão que eu estou lendo aqui é a Nova Almeida Atualizada, diz que ele desceu com alegria. Veja que diferença absoluta, né? Um saiu triste, outro desceu com alegria. O primeiro não quis sacrificar. O segundo estava disposto a doar e também a restituir. O primeiro foi embora sozinho. O segundo deu uma festa na companhia da sua família e de muitos convidados. Recebeu Jesus em sua própria casa. Primeiro, né, o jovem rico desperdiçou. Zaqueu, ele aproveitou cada momento, aproveitou cada oportunidade. O jovem rico, como se chama? Não sabemos. Zaqueu foi chamado pelo seu nome de nascimento. Jesus conhecia, Jesus fez questão de se chamar pelo seu nome. O fato de citar o nome de Zaqueu demonstra, de certa maneira, que a salvação fez uma grande diferença na sua vida. O fato de ter o seu nome revelado é como se fosse uma lembrança, né, de que Deus jamais esquecerá. Jesus jamais esquecerá da sua atitude. Bem, aqui uma observação, né, sobre esses dois textos, por conta de uma discussão que há nas palavras de Jesus Cristo ao jovem rico, né, a respeito dos mandamentos. Muitas pessoas aqui parecem enxergar aqui uma desculpa ou uma licença, né, talvez uma declaração de Jesus assim vaga, ou que queira dispensar a guarda dos mandamentos. Jesus assim de alguma forma tentando mostrar, aparentemente, que os mandamentos não têm nenhuma relevância, não poderiam trazer o que o jovem rico esperava, né? Porque quando Jesus fala assim, tu conheces os mandamentos,
não matarás. Jesus menciona aqui os mandamentos, né, que se relacionam com o próximo, né? E ele cita aqui mandamentos que demonstram amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aí a resposta de Zaqueu é a seguinte: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. E nas palavras de Zaqueu, desculpe, na expressão, nas palavras do jovem rico, dá assim uma ideia de fracasso, né? De que aquilo ali nada vale diante de Deus ou que nada tem a ver, né, com um profundo relacionamento com Deus. Parecia ser assim uma dispensa, né, uma declaração de que os mandamentos não têm nenhuma relevância. Mas a questão não é essa, né? Esse texto não foi escrito, né, por Lucas com a intenção de anunciar a insuficiência da lei de Deus, mas sim a insuficiência ou a incapacidade do coração dividido. O ponto que está sendo salientado aqui é que o jovem tinha um coração dividido. Ao mesmo tempo que ele fazia tudo para Deus, ele também fazia tudo para si. O ponto é esse, né? Porque fazer 10 coisas ou cumprir 10 mandamentos e mais 10 coisas erradas é possível, nós sabemos disso. Fazer 10 coisas certas e fazer 10 coisas erradas. Ou seja, ter uma ideia, demonstrar perante as pessoas que nós somos cumpridores da lei, mas no íntimo estamos quebrando essa lei. Então o ponto é esse, né? Não é que a lei de Deus é insuficiente no sentido de ter o papel na nossa salvação, né? Nós sabemos que a lei não salva. Nós sabemos que a lei de Deus, ela tem o papel de mostrar quem é Deus, de revelar a glória de Deus, o caráter de Deus, e ela é instrutiva, né? Ela tem a capacidade de nos mostrar em que momento, em que circunstância nós estamos com relação à vontade de Deus. E mesmo quando nós pecamos, ela tem utilidade. Tá? A Bíblia a lei não pode salvar, mas ela tem ela é um forte instrumento para demonstrar a nossa insuficiência, a nossa dependência de Deus, a nossa plena, a nossa completa dependência de Deus para recebermos o perdão, né? Para confessar e abandonar os nossos pecados. Então, o texto aqui não quer mostrar que a lei de Deus ela não tem sentido, pelo contrário, ela tem sentido se o coração não for dividido. A história de Zaqueu, ela também tem um profundo sentido, né, que é bem visível. Ela demonstra que a salvação, ela não é para um grupo definido de pessoas, né, como as pessoas em geral pareciam se comportar assim, né? Pobres, pessoas nacionalistas, pessoas doentes, pareciam ser merecedoras da salvação. Pessoas que guardavam a lei, sinceros, pessoas bem-sucedidas, pareciam ser merecedoras da salvação. Mas o texto nos ensina, né, a história de Zaqueu, que a salvação não é para um grupo definido de pessoas, ou seja, para classes de pessoas, mas a salvação é para todo aquele que crê. E a história, por si, ela mostra, né, que Zaqueu, ele creu. Portanto, aqui ficam alguns textos, né, para a gente refletir. Jeremias 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Lá em Lucas 12, versículo 34, também diz assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E em Lucas 14, né, versículo 26, aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe e irmãos, não é digno de mim. Então nós somos convidados a colocar no nosso coração, a nossa mente em Jesus. Agora, irmãos, a grande questão que parece, né, ser a questão do jovem rico, é que realmente não é fácil. Jesus advertiu muito, né? Lá no relato do jovem rico, né? Jesus ele falou assim que
como é difícil, né? Os discípulos falaram assim, quem é que pode salvar-se, né? É mais fácil, Jesus ele chegou a usar a expressão também assim, né? Que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico nos céus. Mas todas as coisas são possíveis para Deus. Então, Jesus está ensinando o seguinte, que todos nós seremos salvos por um milagre. O alcoólatra será salvo por um milagre. O adúltero, o avarento, né, será salvo por um milagre. O aleijado, todos, o doente terminal serão salvos, mas por milagre. Os que são avarentos, né, como eu falei, os que são ricos financeiramente, só podem ser salvos por um milagre. Aqueles que são orgulhosos, aqueles que são pobres, mas que têm um sentimento de orgulho que implica também um milagre, né, para ser salvo. Então, nós precisamos entender que estamos todos nivelados perante Deus, independente da condição financeira, da condição social, da condição de saúde, da condição intelectual, nós seremos salvos por um milagre. Só um milagre pode nos salvar. Nós precisamos compreender que a ciência da salvação realmente ela envolve milagres. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui, porque nós temos consciência da nossa vida, das nossas deficiências, dificuldades, da nossa dureza de coração, nossas imperfeições. Temos consciência que nos acusa de noite muitas vezes. E se estamos aqui, eu creio, eu tenho certeza, e louvo a Deus porque é porque queremos um milagre em nossa vida. Queremos porque entendemos que somente Deus pode nos salvar, pode nos purificar e pode nos dar verdadeira alegria. Para algumas pessoas, em algum momento, pode ser mais fácil enxergar a alegria, né, como Zaqueu enxergou aquilo que estava sendo proposto. O jovem rico, por sua vez, ele se retirou para nunca mais voltar aos pés de Cristo. Então, foi uma triste história, foi um exemplo assim de grande alerta para nós. E que nós podemos estar fazendo da nossa oportunidade algo que não seja frutífero, que não seja proveitoso. Portanto, irmãos, Jesus Cristo nos convida a tomar uma posição. O seu perdão, ou seja, a graça de Deus é mais do que uma declaração judicial. É um poder que transforma. Esse poder foi demonstrado claramente nas palavras, nas atitudes, na reação de Zaqueu, né, que disse: Senhor, se eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais e darei metade dos meus bens aos pobres. Enquanto isso, Jesus observava em silêncio, ou seja, Jesus não pediu nada, né? Não pediu nada para ele. E ele de si mesmo falou que estava disposto a compartilhar. Então, irmãos, só existe um poder que pode nos transformar, só existe um poder que pode produzir essa graça, essa justiça em nossa vida, que é o poder de Deus. Nós somos vasos e precisamos nos entregar inteiramente a Jesus. Fazer uma confissão da nossa condição, da nossa realidade, do nosso egoísmo. Entregar a Jesus para que Ele possa converter em santidade, converter em justiça, em altruísmo, né? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, a mim também. Essa mensagem, ela fala muito no coração. Todos nós estamos em cima desse muro, né? Precisamos decidir quem queremos ser, né? Se queremos ser o jovem rico ou se queremos ser Zaqueu. E minha oração é que nós possamos considerar um milagre que Deus fez na vida de Zaqueu, né? Para que sejamos salvos. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. 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 Vamos, nesse momento, ouvir uma música que fala muito sobre essa mensagem que nós ouvimos, que nós possamos meditar na mensagem dessa música. Aonde quer
que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, mas podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro, eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do nosso viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual vivemos. Será o meu tesouro, eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do nosso viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Amém. Amém. Você é linda, Tiago. Não, isso é Deus seja louvado, Estevão.
Esse é o momento agora das orações, né? Vamos agora convidar os voluntários que gostariam de orar. Juninha, você pode assumir também, conduzir. Quem gostaria de orar, podemos ter 3 orações. Eu Isso que posso vamos orar, Ruth, fazer. se você não tiver mais alguém, eu gosto de orar. A irmã Terezinha? Isso. Muito obrigada, irmã Terezinha. Hum. Juninha, você quer orar? Você pode orar? A Miriam levantou a mão. Muito obrigada, Miriam. Então, vamos lá. Vamos ter o irmão Álvaro, que vai orar. Em seguida, a irmã Terezinha. E depois a irmã Miriam. Por último, a oração cantada. Vamos orar. Ó Deus eterno, nosso Senhor e Salvador, te agradecemos porque nesta manhã tivemos esse momento tão especial de comunhão, observando, Senhor, na tua palavra os exemplos, as histórias registradas, como disse o apóstolo Paulo, para nosso proveito foram escritas. Queremos pedir ao Senhor, meu Pai, que nos ajude. Andamos dia após dia em vales de decisões e precisamos colocar a nossa vontade, colocar o nosso sentimento, as nossas inclinações sempre para o lado da justiça, para o lado da tua palavra. E é um exercício, meu Deus, diário. Precisamos exercer, precisamos exercitar em nossa vida. Queremos te agradecer, Pai, não só pelas evidências do teu poder salvador, mas também porque o teu poder, ele é uma realidade na vida de todo aquele que crê. Isso nós te pedimos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que essas histórias boas e esses exemplos bons sejam para nós, ó Deus, uma realidade em nossa vida, para que também sejamos uma inspiração, motivação a outras pessoas. Perdoa nossas faltas, Pai. Nos levanta, nos ajuda sempre que precisamos. A nossa realidade, ó Deus, a nossa necessidade é constante. A tua palavra, Pai, é uma luz, né, que brilha em nosso coração, que ilumina o caminho, ó Deus, por onde precisamos passar. A tua lei, ó Deus, ela é justa, é perfeita, ela reflete o teu caráter, reflete a tua norma para a vida de todo ser que respira. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que esta norma ela possa ser impressa em nossos corações, somente pelo teu poder que nós cremos que isso se torna realidade. Pai, nos conceda um bom dia, nos conceda um bom sábado, nos fortaleça na nossa fé a cada instante. Nós te oramos pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, continuando a tua presença, quero agradecer ao Senhor por nos despertar, Pai, nessas madrugadas, para ouvir, Pai, mensagens que tanto têm tocado nossos corações, que tanto nos edifica. Muito obrigada, Pai. Quero colocar a vida do teu filho nas tuas mãos, irmão Álvaro. Ouve, ó Deus, a oração dele, por misericórdia, abençoa a vida dele, da família dele. O Senhor sabe quais são as necessidades dele, quais são os desejos do coração dele, quais são as orações que ele tem orado ao Senhor silenciosamente. Eu rogo o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, socorre o teu filho, Pai. Abençoa o ministério dele, toma ele em tuas mãos e a família dele, e reveste do teu poder, da tua graça. Continua, Pai, manifestando o teu poder na vida dele cada dia.
Quero colocar também a tua serva, nossa irmãzinha Ruth, que tanto, Pai, tem sido, o Senhor tanto tem manifestado na vida dela através dos hinos que ela tem cantado, que, Senhor, as mensagens cantadas que ela tem, que o Senhor tem usado ela para trazer para essa sala, da qual tem edificado tanto a cada um de nós. Ô Pai, muito obrigada, e abençoa a vida dela, Pai, a família dela, o lar dela, supra a necessidade dela e derrama sobre ela e sobre cada um de nós o teu Santo Espírito. Quero apresentar diante do Senhor, Pai, cada uma das pessoas que aqui estão. Ó Deus, cada lar representado, cada família. O Senhor conhece, ó Pai, as necessidades de cada um de nós. O Senhor sabe, Pai, as lutas que cada um de nós temos travado cada dia para mantermos fiéis ao Senhor, para estar na Tua presença. O Senhor sabe o quanto o inimigo persegue, odeia e luta contra toda pessoa, Pai, que empenha a abandonar o pecado e que tem buscado ao Senhor. Mas eu rogo, Senhor, dai-nos vitória a cada um de nós, cada pessoa, Pai, que tem participado dessa sala. Eu quero colocar nas tuas mãos de uma forma especial as pessoas, ó Pai, da qual tem lutado, Pai, tem trabalhado para manter essa sala aberta, para manter esse culto todas as manhãs. O Senhor sabe quantas são as lutas dessas pessoas. Eu rogo, Senhor, por cada uma delas, ó Pai. Toma em tuas mãos, abençoe esse ministério, derrama o teu Santo Espírito, Pai, e não deixa nunca, Pai, o inimigo fracassar, fazer essa sala fechar. Tenha misericórdia, Pai. Derrama as tuas bênçãos, derrama o teu Santo Espírito sobre as pessoas, Pai, sobre as pessoas que estão sendo usadas pelo Senhor para fazer essa sala, para manter essa sala aberta. Peço ao Senhor, Pai, por todos os ministérios, Pai, independente, o Ministério da Cesiana, o Senhor conhece o trabalho, assim, a luta dessa mulher, eu clamo, Senhor, pela vida dela. O Miguel Bispo, Pai, o Senhor conhece o meu ministério dele, ele pediu que a gente lembrasse dele em oração, não nos deixe esquecermos dele, Pai, mas abençoa o ministério dele, toma em tuas mãos, e todas as demais pessoas, Pai, homens e mulheres, da qual o Senhor tem se levantado nesses dias finais, para dar o sonido certo da buzina, para levantar, despertar a tua igreja, despertar a cada um de nós. Abençoe esses ministérios, derrama as tuas bênçãos, Pai, por misericórdia. Dai-nos hoje, ó Deus, um sábado na tua presença, nos batiza com o teu Santo Espírito. Nós te imploramos, Pai, e agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Grande Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Que alegria, meu Deus, que alegria podermos nos colocar diante do Senhor, falar na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Apesar dos nossos pecados fazer separação entre nós e Ti, mas os seus ouvidos estão abertos ao nosso clamor, à nossa voz. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por falar ao nosso coração nessa manhã, como o Senhor tem falado em todas as manhãs. Nós, ó Pai, às vezes trabalhamos tanto, corremos tanto, buscando, querendo mais, nos apegando às coisas que muitas vezes vão nos separar do Senhor, vão impedir que nós entremos no lar que o Senhor preparou para nós. Mas nós não queremos, ó Deus, colocar o nosso coração nessas coisas. E se temos colocado, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a visualizar o céu, as ruas de ouro. Nós queremos caminhar nesse lugar. Nós queremos conhecer o lugar que o Senhor preparou para nós. Às vezes olhamos nas imagens que os homens criaram do céu, mas o Senhor diz que mente humana jamais poderia pensar o que o Senhor planejou para nós. São coisas maravilhosas, grandiosas. E nós queremos desfrutar, ó Pai, desse lugar. Nós queremos desfrutar da Tua presença. Ajude-nos, ó Deus, a nos desapegar desse mundo, de tudo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. E se estamos buscando os recursos, ó Deus, nós queremos ter apenas o suficiente para vivermos com dignidade aqui. Ajude-nos, ó Pai, a agirmos como Zaqueu. Ajude-nos, ó Deus, para que o Senhor queira estar no nosso lar, que o nosso lar seja um lugar onde o Senhor tem alegria em estar. Olhe para o nosso lar nesse momento, ó Deus, e veja aquilo que
desagrada ao Senhor, aos seus olhos, aos seus ouvidos. Por favor, ó Pai, nós não queremos que o Senhor visite o nosso lar, nós queremos que o Senhor more. Visite os nossos lares, ó Deus, visite a nossa família, os nossos filhos, nossos esposos e esposas. Veja, ó Deus, a vida que levamos e ajude-nos, ó Deus, a que nós venhamos mudar o nosso comportamento, para que o nosso comportamento seja um comportamento digno do Senhor. Que nós venhamos a viver aquilo que falamos, que muitas vezes nós não vivemos. Tenha misericórdia de nós. Contempla o teu servo, Senhor. Ajude-o, ó Pai, nas suas aflições, nas suas lutas, angústias. Ajude a cada um de nós, que todas as manhãs estamos aqui, buscando o Senhor, porque nós sabemos que ainda podemos te encontrar. Queremos te invocar, porque o Senhor está perto. Nos dê um dia feliz, ó Deus. O Senhor separou esse dia para nós. O Senhor fez esse dia por causa de nós. E nós queremos, ó Deus, te agradecer e exaltar o teu nome pelo renovo que o Senhor nos dá nesse dia. O Senhor renova nossas forças. Muito obrigada, Pai. Nós pedimos ao Senhor que purifique, ó Deus, essa oração, as orações que são feitas aqui, purifique os louvores. Receba, Senhor, no teu trono de graça. Obrigado por cada vida, Deus, que tem se dedicado, que tem às vezes se sacrificado, que nós não sabemos, para poder estar aqui. Visite a Lígia, eu sinto saudade da presença dela aqui, visita ela. Todas as irmãs, ó Pai, que estão envolvidas nesse ministério de Pentecostes. Reaviva cada dia esse Pentecoste na vida delas e na nossa vida também. E que nós, ó Deus, possamos ser testemunhas vivas de que o trabalho que é feito aqui não é em vão. Nós pedimos a tua paz, pedimos o teu perdão para nós e a tua direção nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resolvo mais sobre isso, sempre aqui eu seguirei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador.
deixarei. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Muito obrigada, Rutinha. Muito obrigada a todas as irmãs pela disposição e oração. Ao irmão Álvaro, Deus seja louvado pela mensagem. Irmão, nesse momento nós vamos às considerações. E aquele que tem o desejo de falar o que o Espírito Santo falou ao seu coração, pode levantar a mãozinha e ficar à vontade. Deus seja louvado. Heloísa, seja bem-vinda, minha amiga. Deus te abençoe. Bom dia, queridos. Feliz sábado. Bom, gente, às vezes a gente não dá importância, né, a esse sermão que o irmão falou agora, mas lá no livro Vidas e Ensinos, lá no capítulo 29, o capítulo chama assim, Ciladas de Satanás. Por que o capítulo chama Ciladas? Cilada é aquilo que alguém prepara para você quando você não está vendo, né? Então, esse capítulo tem esse título porque é algo terrível que Satanás está preparando para todos nós. E quando a gente fala que o rico não quis entregar, mas isso, gente, não é só o rico, não. Porque sempre vai ter alguém que precisa mais do que você. Então, você tem uma condição financeira, mas sempre tem alguém que precisa mais do que você, porque às vezes a gente pensa que rico é o Silvio Santos, é o Bill Gates, que eles são injustos, né? Que eles são avarentos. Mas e o que você tem? Cristo está falando é para todos, é para aquele que tem muito, é para aquele que tem pouco, né? Mas é você lembrar, poxa vida, eu tenho comida, eu tenho casa, eu tenho cobertor, eu tenho roupa, mas eu não sou rica, eu não sou como o Silvio Santos, mas eu sempre vou ter alguma coisa, sempre vai ter alguém que precise mais do que eu. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que tem alguém que precisa mais do que eu. E é por isso que esse capítulo chama Cilada de Satanás. Porque a gente pensa que rico, que eu não me enquadro nessa história, mas nós nos enquadramos nessa história, todos nós. Com a condição que você tem, você se enquadra nessa história. E olha como começa o capítulo. Ela fala assim, vi que Satanás mandou seus anjos armar ciladas, especialmente contra aqueles que estavam esperando segundo o aparecimento de Cristo e guardando todos os mandamentos de Deus. Satanás disse aos seus anjos que as igrejas estavam dormindo. Quem é que está dormindo? Acho que tem umas 10 virgens aí que dormem, né? Todas dormindo, né? Ele aumentaria seu poder e prodígios de mentira, e assim as poderia reter. Mas disse ele, odiamos a seita dos observadores do sábado. Eles estão continuamente trabalhando contra nós e tirando-nos o súdito para guardar a odiada lei de Deus. Ide, olha a ordem de Satanás, e fazei com que os possuidores de terras e dinheiro se encham de cuidados. Se puderdes fazê-los colocar as afeições nessas coisas, ainda os reteremos. Poderão professar o que quiserem, tão somente fazei-os cuidar mais do dinheiro que o êxito do reino de Cristo, ou da disseminação das verdades que odiamos. Apresentai-lhes o mundo em sua forma mais atrativa para que o amem e o idolatrem. Olha, gente, a cilada de Satanás. Ele odeia os guardadores do sábado, odeia o que você tem que fazer para Cristo agora nos últimos dias. Então, é uma estratégia, ele nos dá dinheiro, nos dá trabalho, mais e mais e mais trabalho para que a gente ame tanto o dinheiro
e a gente se esqueça de Cristo. Olha o que ele fala: apresentai toda desculpa plausível àqueles que têm meios para que não entreguem. Intrometei-vos nos assuntos de dinheiro. Se puderdes, compeli os seus ministros a necessidades e aflições. Fazei que a cobiça e o amor às coisas terrestres seja um traço predominante do seu caráter. Enquanto predominarem esses traços, a salvação e a graça estarão para trás. Reuni todas as atrações em redor deles, e serão certamente nossos. E não somente disso temos certeza a respeito deles, mas também sua odiosa influência não será exercida no sentido de guiar outros ao céu. Quando alguns tentarem dar, infundir-lhes o sentimento de avareza, para que seja mesquinha a oferta. Olha o que Satanás está fazendo, a cilada, está fazendo a gente ser avarento, mesquinhos. Vi que Satanás executa bem seus planos. A graça de Deus e a luz da verdade podem, por um momento, desfazer os sentimentos avaros e egoístas, mas se não alcançarem completa vitória, Satanás vem, quando não se acham sob a influência salvadora, e cresce todo o princípio nobre e generoso. E eles julgam que é demasiado o que se requer deles. Ficam cansados de fazer o bem e esquecem do grande sacrifício que Jesus fez para remi-los do poder de Satanás e da irremediável miséria. Deus não pode aprovar a maior manifestação de cobiça ou egoísmo e aborrece as orações e exortações dos que condescendem com estes maus traços de caráter. Sabendo que o seu tempo é breve, Satanás leva os homens a se tornarem mais e mais egoístas e avaros, e então exulta a vê-los entretidos consigo mesmos, mesquinhos, miseráveis, egoístas. Se os olhos dessas pessoas pudessem abrir, veriam Satanás em triunfo infernal, exultando sobre eles, e rindo da loucura dos que lhe aceitam as sugestões e caem em suas ciladas. Irmãos, que coisa seríssima isso aqui. Quando nós somos avarentos, egoístas, mesquinhos, quando estamos dando o troco da nossa oferta para a igreja, para a pregação do evangelho, Satanás, ele ri, ele está dando gargalhadas de nós. Satanás e seus anjos notam todos os atos vis e mesquinhos dessas pessoas e os apresentam a Jesus e a seus santos anjos, dizendo em tom de censura: são estes os seguidores de Cristo? Estão se preparando para serem trasladados? Compara o procedimento deles com passagem das Escrituras em que esse procedimento é claramente reprovado. Então faz zombaria diante dos anjos celestiais, dizendo: são estes os seguidores de Cristo e da sua palavra? São estes os frutos do sacrifício e redenção de Cristo? Anojados, os anjos se desviam desta cena. Toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá no percurso do caminho. Semelhantemente a Judas, que vendeu seu senhor, eles venderão os bons princípios e uma disposição nobre e generosa por pouco dos ganhos de terra. Irmãos, está vendo por que essa mensagem de hoje ela é tão urgente e tão necessária? Porque aqueles, quer que tenham pouco, quer tenham muito, o que você tem, não interessa a quantidade que você tem, todos nós devemos desprender do dinheiro, dos bens materiais. Por quê? Porque vai chegar um momento que você não vai ser dono de mais nada, e isso não vai demorar. Nós não seremos donos dos nossos imóveis, da nossa conta bancária, mas o momento de você desprender é hoje. O tempo de você não ter apego a nada nesse mundo é agora, porque daqui a pouco não vai dar mais tempo, tudo será tomado de você, mas o que vai ser levado em conta é agora, não é lá depois,
que a porta da graça já fechou para você, que você perdeu tudo. É agora que nós temos que nos desprender. Por quê? Porque aqui está falando, semelhantemente a Judas, que vendeu o seu senhor, eles venderão os bons princípios em uma disposição nobre e generosa por um pouco dos ganhos da terra. Que Deus nos abençoe, que Ele fale ao nosso coração, que Ele trabalhe no nosso caráter, porque Lúcifer, ele tem ódio dos guardadores do sábado, e essa é uma das ciladas de Lúcifer, dar dinheiro, dar ganhos, terras, trabalho, mais e mais ganhos, para você pensar que aquilo é seu. Eu ganhei, é meu. Não, você não é dono de nada. Deus te deu um emprego e você devolve aquilo que Ele te dá. Deus te dá uma empresa e você devolve aquilo que Ele te deu. Deus te fez autônomo. Não interessa o que você faça, mas na hora, Deus quer que a gente devolva tudo para Ele. Tudo é dele e tudo tem que ser para a honra dele. E é por isso que nós temos que desprender, porque isso vai ser uma das ciladas de Satanás, para que a gente fique pelo caminho, para que a gente olhe para trás, quando Sodoma e Gomorra estiver pegando fogo, e ali a gente vire uma estátua de sal. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Irmão Valmir, pode falar nesse momento. Bom dia. Estão todos me ouvindo? Bom sábado a todos. É uma alegria para todos nós estarmos mais uma vez aqui na sala, né? Há tempo que eu não me pronuncio, mas tenho escutado os irmãos trazendo maravilhosas mensagens pregadas, cantadas, e tem me alimentado bastante. Uma mensagem que tem muito me chamado a atenção encontra no livro Grande Conflito. É o último capítulo do Grande Conflito, série Ouro, né? Que diz paz eterna, o fim do conflito. E esse capítulo fala sobre um grande dia que haverá do juízo, onde ali se encontrarão todos aqueles que nasceram nesse mundo, Satanás e seus anjos, os salvos de um lado, dentro da cidade, e os ímpios do outro lado, do lado de fora. E esse capítulo me chama muito a atenção. É um capítulo muito dramático, né? Diz que seria um dia sobrenatural e que ali a nossa vida passará pelas nossas mentes. E às vezes a gente fica negligente, achando que está tudo bem, que não precisamos de grandes mudanças. Mas me faz lembrar quando eu estava cursando a 6ª série, e eu cheguei na sala de aula para fazer uma prova de matemática e eu precisava de poucos pontos para passar naquela matéria. E eu até perguntei à professora, quantos pontos eu preciso para passar? Ela falou, olhou lá no meu boletim e falou, você precisa de 2 pontos. E eu sentei confiante e fiz aquela prova assim, de qualquer jeito, né? E entreguei a prova e fui embora. Fui o primeiro a levantar e ir embora. E no dia do resultado final, para ver quem tinha passado,
ou reprovado. Infelizmente, meu nome estava do lado de quem estava reprovado. E eu quase que não acreditei que faltava tão pouquinho pontos para passar e por causa da minha negligência eu não consegui passar. E eu vou ler só um trechinho bem pequenininho desse livro que fala assim, olha. Os ímpios veem aquilo que perderam, por sua rebelião. Tudo isso, exclama o pecador perdido, poderia ser meu. Por que fui tão cego? Troquei paz, felicidade e honra por miséria, desgraça e desespero. Todos veem que Deus é justo ao excluí-los do céu. E no momento que eu vi que eu estava reprovado, eu me revoltei e tentei argumentar com a professora, mas não teve jeito. Ela não voltou atrás. E, passados 2 anos, eu vi que ela foi justa em me reprovar. Com respeito à mensagem que o pastor Álvaro pregou, eu queria fazer uma observação com respeito a Zaqueu. Jesus, ao se dirigir para aquela cidade, ele foi ali para salvar Zaqueu. Jesus, ele nos conhece, ele sabe nossos defeitos, ele conhece tudo da gente. E quando ele chegou ali perto, ele se dirigiu a Zaqueu pelo nome. Certamente, Jesus já tinha ouvido falar de Zaqueu. E Zaqueu também já tinha ouvido falar de Jesus. Então é interessante que aquela seria a última vez que Jesus entraria naquela cidade. Depois disso, jamais ele entrou. E é interessante que Zaqueu não era um homem bem visto. E um homem bem visto, ele é comentado. Todos falam, né, da maldade dele. Mas Jesus, ele, antes de morrer na cruz, ele sentiu a necessidade de entrar naquela cidade para salvar Zaqueu. Jesus está sempre procurando o pecador para salvá-lo. Jesus não é negligente. Jesus, ele sabe da necessidade de te buscar, de te encontrar onde você está. E devemos atentar para o chamado de Deus, para o convite, né? E que essa possa ser nossa reflexão, de que a gente deve ouvir Jesus a nos chamar, a nos procurar, e a nos convidar a abandonar o pecado. Amém. Juninha, parece que o seu sinal está Amém. Deus falhando um pouco, seja né? louvado. Heloísa, você está com a mãozinha levantada, você vai falar novamente? Se não, nós temos aí. Não, Juninho, eu esqueci de abaixar.
Você pode continuar aí? Eu tinha de energia aqui, você consegue? Tá me ouvindo mal, né? Aí só os dados. Sim, consigo. Então, agora nós vamos ter o irmão Mário. Bom Bem-vindo, irmão dia. Mário. Bom dia. Irmãs, muita bênção estar aqui aprendendo, né? E ouvindo até essas considerações também que nos ajudam. E durante a mensagem, o que me chamou bastante a atenção e ficou aqui comigo, né? E eu buscando do Senhor, foi a parte do jovem rico, né? Do capítulo 18 de Lucas, do verso 22, onde o Senhor fala: ainda te falta uma coisa, né? A gente viu que o jovem rico, ele guardava todos os mandamentos de Deus, segundo ele próprio falou, né? Ali a letra, ele buscava viver aquilo, certo? Mas faltava algo, né? O Senhor, ele era apegado às riquezas. Enfim, até a irmã Heloísa falou sobre isso com relação a todos nós, todas as classes, alta e baixa, e é uma realidade. Mas o que ficou também aqui na minha mente, vindo o pensamento, é que ele guardava os mandamentos. Ele seguia a orientação dos mandamentos de Deus. E talvez, para nós, para alguns de nós, talvez seja essa coisa que falta, né? Que é, de fato, a gente observar os mandamentos de Deus e, principalmente, o sábado, né? Como a gente ouviu a fala da irmã Heloísa, o inimigo, ele nos odeia, os guardadores do sábado. Então, os que estão buscando viver os mandamentos de Deus e, principalmente, observando as horas sagradas, o santo dia, da maneira que o Senhor pede, essas pessoas, elas são perseguidas, né? E aonde está o sábado? O sábado está na lei de Deus. E eu gostaria de ler uma citação que está no livro Fundamentos da Educação Cristã. É curtinho. São duas passagens que me chamou a atenção. Que está na página 125, Fundamentos da Educação Cristã. Eis aí as condições de acordo com as quais toda alma será escolhida para a vida eterna. Vossa obediência aos mandamentos de Deus evidencia vosso direito a uma herança com os santos. Amém. Então, aqui o Senhor está nos dizendo que há guardarmos os mandamentos de Deus, a nossa obediência aos mandamentos de Deus é uma das condições com as quais toda a alma será escolhida para a vida eterna, né? E isso evidencia o vosso direito a uma herança com os santos na luz. Então, os mandamentos de Deus, eles são o caráter de Deus, deixado para moldar o nosso caráter, né? E mais abaixo, ainda na mesma página, o Senhor fala assim: examinai as Escrituras e vereis que não é escolhido nenhum filho ou filha de Adão para ser salvo em desobediência à lei de Deus. O mundo invalida a lei de Deus,
mas os cristãos são escolhidos para a santificação mediante obediência à verdade. São escolhidos para que levem a cruz e, se querem, cingir a coroa. Amém por isso. Então, o Senhor nos alerta que nós devemos examinar as Escrituras e que nós vamos ver em toda ela, né, que nenhum filho ou filha de Adão poderá ser salvo em desobediência a essa lei. Então, nós precisamos ter em mente, em consciência, de que a obediência à lei do Senhor é uma condição para que eu possa ser salvo. Se eu não sou obediente à lei de Deus, se eu não a tenho no meu coração gravada pelo Espírito Santo, para viver de acordo com o que o Senhor nos orienta e nos pede na sua santa palavra, eu não vou estar vivendo a condição que é necessário eu viver para poder estar ali e receber a vida eterna, né? Então isso é muito sério. Devemos ter cuidado, porque isso é muito sério. Devemos ter cuidado porque há muitos enganos, muitas armadilhas. E quanto à lei de Deus, ela é uma condição para a salvação dos crentes, né? A observância a ela. Era só isso mesmo que eu queria aqui, que eu senti o toque do Espírito Santo a compartilhar com os irmãos e as irmãs. Deus nos abençoe, um feliz sábado e que sejamos batizados com o Espírito Santo para viver de acordo com os mandamentos do Senhor, sermos fiéis e obedientes em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, irmão Mário, pelo seu comentário. E nesse momento, então, nós vamos nos encaminhando para o final. Quem gostaria de fazer a oração final? Gostaria, irmão Mário? Sim, posso orar. Eu que pedi, fui eu. Pois ore, comece orando você. O Marquinhos vai começar e eu termino, tá bom? Tá ótimo. Papai do céu, peço que abençoe as irmãs. Aí, peço que o Senhor toque nelas. Em nome de Jesus, amém. Continuando, Senhor, em oração a Ti, quero agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra, ela é luz, ela é espada, ela é vida, Senhor. Ela é o Teu sangue derramado para nos salvar. Toda a Tua palavra revela os planos do Senhor para os Teus filhos. Que Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, vir sobre nós durante essas horas sagradas e nos faça, Senhor Deus, sermos filhos obedientes ao Senhor, ao Pai, acima de todas as coisas. Perdoa, Pai, nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões e nos ensina a verdadeira obediência ao Senhor, uma obediência que é feita por amor, não por obrigação, Senhor. Converte os nossos pensamentos, converte, Senhor Deus, os nossos desejos, que possamos desejar as glórias dos céus, possamos desejar nós a vida eterna. Desejamos nós, Senhor Deus, a Tua palavra, buscá-la como um tesouro, porque ela nos conduz à eternidade. O Senhor abençoe aqui cada família representada. Batize-os também, Senhor. Visite os seus lares, os seus filhos. O Senhor vá de encontro àqueles que estão afastados e aqueles que ainda precisam ouvir, Senhor Deus, estar diante de Ti, da Tua palavra. Que o Teu amor, tudo que o Senhor fez por cada um de nós possa constranger os nossos corações e os corações dos nossos familiares. E assim possamos nós nos entregar a Ti
e te obedecer para a honra e glória do teu nome e pelo amor que o Senhor tem por nós. Eu te peço essas bênçãos e imploro que o Senhor nos ajude a convidar mais pessoas para estarem nessa sala. Nos ajude a divulgar, Senhor Deus, esse lugar tão especial onde temos o encontro a cada manhã com o Senhor. Nos abençoe, nos dê um sábado feliz na tua presença, cheio da tua graça e da tua paz. Enche o nosso coração do teu amor para que possamos amar. Eu te peço, purifica o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então nos despedir com o hino, como de costume. Jesus quer entrar hoje em teu coração, porque não abres então. Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Oh, que resposta vais dar? Vê se encontra esperado ele tem. E agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres para teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai e ele mora em ti. Vezes se encontra esperado ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear. Oh, quanto almeja ele entrar. Oh, que resposta vais dar? Amém. Que nossa resposta possa ser: eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos abrir o nosso coração para Jesus poder entrar e habitar em nós. Nós agradecemos mais uma vez a Deus por ter trazido o nosso querido irmão Álvaro para nos trazer essa mensagem. E nós desejamos a todos um feliz sábado na presença de Deus. E até amanhã. Fiquem com Deus. Amém. Tchau. Tchau, Marquinhos. Feliz Tchau, sábado. Feliz sábado. Vamos estar encerrando a sala nesse momento. Bom dia a todos, feliz sábado, mais uma vez. Não, pai. Não encerra, não. Vai ter o outro.